voltamos à sua aula de dispensa eletrônica. Nesse bloco, eu vou te mostrar alguns casos e análises reais julgados pelo TCU, de forma que a gente possa analisar vários casos e se basear em erros de outros órgãos. Nada melhor do que aprender com o erro do outro, né? Então vamos lá, vamos aqui para a nossa primeira análise. Qual é o problema aqui? A dispensa baseada em emergência. Veja, isso é muito comum na administração. A administração fazer emergência de forma que ela torne uma emergência que não é emergência e acabe virando uma regra. A descrição aqui é a seguinte: as contratações diretas devem ser vistas como exceção, contudo, são empregadas como um meio rápido para atender uma demanda da administração quando outros meios poderiam ser utilizados. Se nós estamos tratando de uma dispensa por emergência, ela não pode ser a regra, ela deve ser uma exceção. Só pode haver emergência porque não há outra saída. Só pode haver emergência porque, naquele caso, só poderia ser por emergência. Nós vamos contratar por dispensa de licitação baseada em uma emergência. Então, nós estamos querendo dizer que a regra geral não se aplicaria aqui. E o que o TCU disse nesses casos? Olha, acórdão do TCU 2021, até recente, já o enunciado. Aqui nós estamos falando de algo da 8666, mas vai se aplicar perfeitamente ao caso que nós estamos verificando. Nas contratações diretas, fundadas em que? Em emergência, que deveria ser uma exceção da exceção, cabe ao gestor demonstrar a impossibilidade de esperar o tempo necessário para quê? Para realizar o procedimento licitatório, ou seja, a emergência, a contratação por emergência deve ser o único meio possível para resolver aquela emergência, de forma que, em face do risco de prejuízo ou de comprometimento da segurança de pessoas e de bens públicos ou particulares, além de justificar a escolha do fornecedor e do preço pactuado. Não basta ser só emergencial, não basta justificar que a emergência aqui está perfeitamente adequada ao caso. Você ainda precisa contratar com todas as regras que a lei nos traz, que a instrução normativa nos traz também, regulamentando o que a lei trouxe. Mas a gente também deve contratar com o quê? Com base em valor. Nós estamos falando aqui de dinheiro público. Nós devemos justificar por que foi contratado daquele valor, por aquele valor e daquela forma. Não é só contratar por emergência, não é só deixar um cheque sem valor. Você deve contratar sim, mas contratar pautado nas regras da lei e da segurança jurídica. E vamos além, mais um julgado do TCU. É irregular a contratação emergencial por dispensa de licitação quando a interdição do acesso à edificação com problema estrutural for suficiente para a eliminação do risco e, consequentemente, a situação emergencial. Veja, se eu posso colocar ali algo que seja suficiente para eliminar o risco de segurança, eu não preciso fazer uma contratação emergencial estrutural nessa situação. Uma situação emergencial justificadora da dispensa de licitação só se caracteriza se restar demonstrado que a contratação direta é o único meio adequado para aquele caso, necessário e efetivo de eliminar eminente risco de dano ou de comprometimento da segurança. Ela é emergencial, mas ela é emergencial de forma que ela se baseia na lei, nos critérios que a lei traz, sem deixar de lado o que a lei pede. Um planejamento, verificação do valor, verificar se a administração tem disponível em caixa disponibilidade orçamentária para o pagamento dessa contratação emergencial. Toda a transparência é necessária para que essa contratação seja efetuada. E veja, você tem que demonstrar de forma robusta que esta emergência, esse tipo de contratação emergencial é o único
meio de possibilitar que não se tenha um risco iminente ou um comprometimento da segurança. Essa se perfaz adequadamente numa situação de contratação direta. Vamos além, outro caso. Aqui nós estamos falando de uma exigência de requisitos de habilitação sem previsão legal. É muito comum nos órgãos públicos se pedir nos avisos de contratação direta algo que não é exigido por lei. E isso o TCU bate muito. Por quê? Porque nós, agente público, só podemos fazer o que a lei permite. Veja, o artigo 37, inciso 21 da Constituição fala que, nos termos da Lei 1433, o qual somente permitirá exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Eu preciso da lei para dizer ao fornecedor, à empresa que vai participar desta contratação direta, o que é necessário para se contratar. Eu não posso, administrador, estipular regras novas. Elas não foram previamente previstas. A lei é que dirá o que realmente é necessário para esta contratação que o órgão quer. E o que diz o TCU? Nós temos até uma súmula 272. Veja. No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica, cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato. Tenho que requisitos que precisam ser cumpridos após a celebração do contrato. Por quê? Porque ele requer um ônus ao fornecedor, ele requer um ônus ao contratado, e ele só pode ter ônus após a contratação. O TCU veda expressamente que ele tenha algum ônus sem ser contratado. Não pode, é proibido. Outro acordo, veja bem, um caso, dar ciência ao órgão, com fundamento no artigo 9, inciso 1 da Resolução do TCU 315 de 2020, sobre as seguintes impropriedades falhas identificadas no pregão eletrônico, para que sejam adotadas medidas internas com vista à prevenção de outras ocorrências semelhantes. Exigência de que os atestados de capacidade técnica e os respectivos contratos que lhe dão suporte estejam licenciados junto à autoridade sanitária do Estado ou do município e apresentar alvará de funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária, por ausência de previsão legal, contrariando disposições do artigo 67, inciso 2 e 3º da Lei 1433, de forma que, nesta licitação, se previu a exigência de entrega de alvará de funcionamento junto com atestado de capacidade técnica. Não é possível, a lei não permite. Seria exigir que o licitante, que o fornecedor, que a empresa tivesse um ônus que não é exigido por lei, antes mesmo de ser contratado. Não pode, o TCU veda, isso é proibido. Só se pode requisitar dos fornecedores aquela habilitação, aqueles documentos que a lei estipula como a habilitação. Não pode o órgão inventar ou exigir algo além, a não ser que nós estamos falando aqui de requisitos da contratação. Vão ser requisitos exigidos na assinatura do contrato, no momento em que ele é contratado. Não pode ser exigido anteriormente. Adiante, vamos passar para um outro problema muito comum na administração, que é a comprovação de experiência anterior por meio de quê? Mera declaração. Professor, existe vários órgãos sem conhecimento da lei. Muitas vezes acreditam estar cumprindo a legislação, cometem esse erro. A comprovação de experiência técnico-profissional deve ser dada por meio de atestados. Documentos com declarações não são suficientes. De forma que o TCU também já se debruçou sobre esse caso, sobre esses erros formais.
O TCU, no acórdão 19/2017, do voto lá do relator, disse o seguinte: ainda quanto à habilitação, trato de outra falha que identifiquei no edital, o qual não exigiu propriamente nenhum requisito de qualificação técnico-profissional, e sim apenas uma declaração formal do licitante. Veja, uma declaração do licitante, não é da pessoa que ele contratou, não é da pessoa que recebeu o serviço ou que recebeu o produto, de que na assinatura do documento haverá em seu quadro pessoal profissionais de nível superior. Quem declara que o fornecedor, que o licitante, que a empresa, que ela tem o requisito de qualificação técnico-profissional é quem recebeu o serviço e não o próprio licitante, o próprio fornecedor, a própria pessoa que declara. Isso não é possível. Essa declaração ela não é aceita. Tal exigência, além de ser de legalidade duvidosa, pode expor a administração ao quê? A risco, visto que não traz garantia que os licitantes da vencedora efetivamente contará com os respectivos profissionais ou que apresentará a documentação exigida no momento da contratação. Veja, a declaração de que o licitante tem qualificação técnico-profissional deve ser fornecida por uma empresa ou algum órgão que tenha recebido o seu serviço e não o próprio profissional. Esse tipo de declaração ele não é reconhecido no mundo jurídico. Não pode ser adequado e nem se tornar um documento viável para esse tipo de contratação. Esse é um erro muito comum nas administrações que não têm embasamento jurídico e não conhecem das regras da própria lei e dos enunciados do TCU. Adiante, vamos ver outro caso também que traz aqui, já vamos falar aqui da própria comissão de contratação, comissão de licitação. Membros da comissão de licitação que não executaram as tarefas de sua incumbência. Veja, em razão de trabalhos acumulados, ou seja, muito trabalho, ou por outras circunstâncias, de forma que aquela comissão tenha trabalhado demais, os membros da comissão não executaram as tarefas do seu cargo. E nesse caso, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo assim, a administração, com um grande vulto de trabalho, não consegue executar de maneira eficaz o trabalho a que ela precisa executar, não consegue se debruçar de forma eficaz no seu trabalho. Veja essa análise do TCU. Considerando que competia à comissão de licitação examinar a conformidade das propostas apresentadas pelos licitantes, coisa corriqueira, do dia a dia mesmo, com preço concorrente do mercado, não há como aceitar argumentos oferecidos por membro da comissão. Ressalte-se que, para evitar o superfaturamento apurado, não se exigia dos membros da comissão nenhum conhecimento profundo, bastando para tanto que tivesse efetuado pesquisa de preço dos produtos de mercado. Ou seja, neste caso aqui, a comissão aceitou um preço acima da tabela daquilo que foi previsto na fase de planejamento. O preço veio com sobrepreço, por falta de cuidado e cautela pela comissão. De posse desses preços de referência e com constatação de que os preços ofertados pelos licitantes eram superiores ao pesquisado, veja, deveria a comissão ter desclassificado todas as propostas. Nós estudamos que é proibido ultrapassar o limite do qual foi pesquisado lá na fase de planejamento. Se existir uma pesquisa vasta, com várias metodologias para que a gente chegue no valor mais parecido com o de mercado, para que a administração pague o preço justo por aquilo que vai ser adquirido ou contratado, não há que se falar em aceitar preço maior do que esse limite. Nós passamos pela pesquisa de preço e após a administração fala que tem disponível o valor pesquisado. Nós não podemos falar aqui de um sobrepreço. Não é possível.
e nenhum superfaturamento. Deveria a comissão ter desclassificado todas as propostas. As propostas se tornam inválidas, essa licitação vai ser fracassada, nos termos lá da lei. Se assim não procedem ou não procederam, agiram com o quê? Com negligência. Falta de quê? Precaução. Não é possível aceitar uma proposta acima do preço pesquisado, do preço planejado pela administração. E ele vai além. A alegação de boa-fé, no entanto, mesmo que existente, não teria o condão de hesitar o responsável de responsabilidade solidária pelo dano causado ao erário, mas de conceder-lhe a oportunidade do recolhimento do débito antes do julgamento das contas. Ocorre, no entanto, que a própria responsável, o membro da comissão, afirmava que assinava os documentos relativos à licitação sem ter participado das sessões de abertura do envelope. Olha, você já viu isso no seu órgão? Um membro da comissão assinar a ata de sessão sem ter participado da sessão? Acho que isso aqui a gente não vê, né? Ou não deveria ver, porque os membros da comissão têm que ter atuação ativa nas comissões de licitação, ou deveriam ter, porque são pessoas, segundo a lei, que devem ter capacidade para tanto. Qualquer servidor, por mais humilde que seja, sabe que é ilegal, ilegítimo assinar uma ata de reunião, como fez a mencionada responsável, sem que tivesse participado da respectiva sessão. Ou seja, não se pode dizer que não viu, que não tem conhecimento ou que não sabia. Você tem que se valer do seu cargo para adquirir responsabilidades e capacitação ao longo do tempo para assinar esse tipo de ato. Nós estamos lidando com recurso público em contratações diretas, que requer um rigor da lei, uma burocracia. Veio o legislador e disse quais são as burocracias que devem ser seguidas. Nós estamos comprando mais rápido, mas não deixamos a lei de lado. E neste caso, não pode haver uma contratação, uma proposta acima do valor pesquisado. Jamais a proposta deve ser desclassificada. Vamos além. Outro caso. Aqui o problema é de desclassificação de proposta do licitante quando, por meio de uma diligência pouco usual nos órgãos públicos, seria possível suprir dúvidas. A lei possibilita o uso da diligência para averiguação de falhas supríveis, aqui são falhas sanáveis por esse meio. Contudo, muitas vezes não se lança mão desse expediente. A lei traz para a gente a possibilidade de se utilizar de diligências para quê? Para dirimir dúvidas. Veja, eu não estou pedindo para o licitante ou para o fornecedor acrescentar nada novo na licitação, pelo contrário. O que ele trouxe vai ser dirimido, vai ser sanado, para que aquela dúvida não se torne algo que não possa ser transposto. Eu não posso tornar aquilo que poderia ser, sim, aceito, de forma que, em uma diligência, eu soluciono aquela questão, ou não, se ela não for solucionável, mesmo com a diligência, nós aí podemos desclassificar. De forma que aqui nós estamos usando o quê? O recurso do princípio do excesso ou não moderação do excesso. Veja, o que diz o TCU? O cerne da matéria em discussão diz respeito à inabilitação do representante em face de quê? De eventual inadequação dos atestados de qualificação técnica por ela já apresentado. Nas suas contratações recursais, a empresa prestou informações adicionais capazes de demonstrar a adequação dos atestados anteriormente rejeitados. Ela apresentou os atestados, mas eles foram rejeitados. Mas tais elementos sequer foram analisados pelo órgão, sobre a escusa de haver impedimento legal, falta de conhecimento do órgão. A lei prevê a impossibilidade de juntada posterior de documento novo. Ela não prevê a possibilidade de uma diligência para quê?
para sanar aquela dúvida. De forma que, se a empresa apresenta um atestado de capacidade técnica, e nesse atestado de capacidade técnica não ficou bem claro quanto tempo de vigência teve aquele contrato que se referia a esse atestado, eu posso pedir o que aqui? O contrato a que se refere este atestado, para que fique claro para o agente público, o agente de contratação, o que se faz, a vigência do contrato, para que fique claro se ele vai receber esse atestado. Neste contrato, que deve discriminar a vigência do contrato, vai ficar claro a que se refere o atestado de capacidade técnica. Veja, o atestado de capacidade técnica ele foi juntado anteriormente. O contrato ele vem para dirimir uma dúvida de um documento anteriormente anexado. Não há aqui novidade, não há um documento novo, porque nesta fase o contrato ele não é nem exigido. Ele vai ser sim exigido numa fase de diligência. Não concordo com essa solução. Não se trata aqui de apresentação de documento novo, que estava ausente do material originalmente encaminhado pela listante, mas de esclarecimentos complementares acerca do alcance dos elementos já fornecidos. Eu já te ofereci atestados de capacidade técnica. A dúvida é quanto à vigência, quanto à complexidade daquilo que foi contratado. Existe uma dúvida que paira ali sobre aquele documento anteriormente já anexado, que vai ser dirimida na diligência. Hipótese complementada no mencionado dispositivo, ou seja, é perfeitamente possível e deve ser utilizado o quê? As diligências. Pouco utilizado em muitos órgãos. E não há nada aqui que contrarie a lei. Pelo contrário, a lei até enaltece esse tipo de contratação, esse tipo de formatação dessa licitação. Para quê? Porque a administração assim, ela não vai perder essa contratação. A gente vai precisar abrir um novo processo. Nós vamos seguir adiante e possivelmente obter êxito nessa contratação. Contratar leva tempo. E o que a administração não quer é retornar à fase e perder mais tempo para essa contratação. Um outro caso que eu trago aqui para a gente analisar é o caso de ausência de negociação. E nós já estudamos isso, mas veja, isso é um caso que acontece muito nos órgãos públicos. O pregoeiro é quem decide quanto à aceitabilidade da proposta, tendo um preço estimado máximo que se disporá a pagar e tendo em conta pesquisas efetuadas anteriormente, lá na fase de planejamento. Ocorre que após a fase de lances e a obtenção do preço abaixo do estimado, o aludido agente não negociou o preço. E nós falamos aqui e rebatemos que a negociação ela é o quê? Estratégica. Estratégica. De forma que o quê? De forma que o pregoeiro, o agente de contratação e a comissão precisam sim ter capacitação na área de negociação, onde ele vai obter a proposta mais vantajosa no interesse da administração. O que o TCU fala nesse caso? O TCU da Ciência, a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Justiça, sobre a ausência de negociação. Aqui houve a ausência de negociação com o licitante vencedor, visando obter a melhor proposta de preço. E nós já vimos que a melhor proposta não é aquela mais barata, dando que essa providência deve ser tomada mesmo na situação do qual a proposta seja inferior ao orçado pela administração. A proposta do primeiro colocado veio abaixo do valor pesquisado pela administração. Ela ainda está abaixo? Está. Mas o pregoeiro, o agente de contratação, a comissão, ela é obrigada a o quê? A negociar esse valor. Ela vai negociar preço, ela vai negociar garantia, ela vai negociar entrega, ela vai negociar para se obter o quê? A melhor proposta. E a melhor proposta, nem sempre, e a gente já estudou, é a mais barata, considerando o princípio da indisponibilidade do interesse público.
O pregoeiro, a comissão, o agente de contratação deve sim perseguir a melhor proposta, a proposta mais vantajosa, que é aquela que é do interesse público, e não do interesse ou na visão da comissão ou do pregoeiro ou do agente de contratação. Aqui nós terminamos. Na próxima aula, eu vou trazer para você um checklist para que a gente veja a teoria voltada à prática e melhore nossa contratação direta. Obrigada, te aguardo na próxima aula.